Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa. Hoje eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Miqueias. No dia anterior da nossa leitura, nós iniciamos esse livro, e é um livro curtinho, são 7 capítulos. Hoje nós vamos ler dos 5 ao 7. É curto também a leitura de hoje. Hoje é o dia 249 da nossa leitura. E se você perdeu algum dia de leitura ou o dia da leitura anterior, fica comigo até o final, que você terá acesso à playlist, né, à lista de todos esses 249 dias e também o dia da leitura anterior. Miqueias, nós iniciamos o livro de Miqueias paralelamente com o livro de Isaías e nós vimos, né, na introdução do livro, tanto de Isaías quanto de Miqueias, homens usados por Deus, né, que têm visão. Deus dá uma visão para que eles possam profetizar, falar ao povo, né, ao povo de Israel. E eles estão na mesma época, né, do reinado que a gente viu no versículo 1. Então você consegue acompanhar isso nos dias das leituras anteriores, tanto de Isaías, que a gente começou recentemente o livro, quanto o livro de Miqueias, né? Essa leitura é uma leitura dinâmica que a gente está lendo esse ano, né? É um livro, é uma leitura que a gente não lê de uma sequência de Gênesis a Apocalipse, mas sim, a gente vai intercalando os livros e a gente consegue ter um melhor entendimento. Eu espero que isso tenha sido, né, uma bênção na tua vida, como tem sido na minha. E depois que a gente encerrar esse livro, a gente vai segundo Reis, e aí a gente vai depois para Pedro, Judas, e voltamos então depois para Isaías, e assim a gente vai compreendendo uma compreensão melhor, né? Se a gente, por exemplo, olhar Isaías 29, se Deus permitir a gente vai ler, ela é citado, né, por Jesus lá em Mateus. Tá bom? Então acompanha comigo a leitura do dia 249, capítulo 5, versículo 1, vai dizer assim: mobilizem-se, reúnam as suas tropas. O inimigo cerca Jerusalém, com uma vara ferirá o rosto do líder de Israel. Versículo 2: mas você, ó Belém, Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. O povo de Israel será entregue aos seus inimigos até que a mulher em trabalho de parto dê à luz. Por fim, seus compatriotas voltarão do exílio para a sua própria terra. Se levantará para conduzir o seu rebanho com a força do Senhor e a majestade do nome do Senhor, seu Deus. Então o povo viverá tranquilo, pois ele será exaltado em todo o mundo e será a fonte de paz. Quando os assírios invadirem nossa terra e romperem nossas defesas, nomearemos 7 pastores para nos proteger, 8 príncipes para nos conduzir. Eles conquistarão a Síria com a espada e entrarão pelas portas da terra de Nimrod. Ele nos livrará dos assírios quando eles passarem pelas fronteiras, para invadir nossa terra. Versículo 7, a purificação dos remanescentes. Então o remanescente de Israel ocupará o seu lugar entre as nações. Será como o orvalho enviado pelo Senhor, como a chuva que cai sobre a grama, que ninguém é capaz de conter e ninguém consegue deter. Sim, o remanescente de Israel ocupará seu lugar entre as nações. Será como o leão entre os animais no bosque, como o leão forte no meio de rebanhos de ovelhas, que as ataca e as despedaça quando passam sem que ninguém as livre. O povo de Israel enfrentará seus adversários e todos os seus inimigos serão exterminados. Naquele dia, diz o Senhor,
Matarei seus cavalos e destruirei os seus carros de guerra. Derrubarei seus muros e demolirei suas fortalezas. Acabarei com a prática da feitiçaria e não haverá mais adivinhos. Destruirei seus ídolos e suas colunas sagradas, para que vocês nunca mais adorem as obras de suas mãos. Acabarei com os seus santuários e postes de Acerá e destruirei as suas cidades. Com terrível ira derramarei minha vingança sobre todas as nações que não me obedeceram. Capítulo 6. As acusações do Senhor contra Israel. Versículo 1. Ouçam o que o Senhor diz. Levanta-se e apresente sua causa. Que os montes e as colinas sejam testemunhas de suas queixas. E agora, ó monte, e firmes alicerces da terra, ouçam a queixa do Senhor. Ele julgará o seu povo e fará acusações contra Israel. Versículo 3. Ó, meu povo, o que fiz? Para se cansarem de mim. Responda-me. Eu os tirei do Egito e os resgatei da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para guiá-los. Ó, meu povo, não se lembra de como Balaque, rei de Moabe, planejou que você fosse amaldiçoado e como, em vez disso, Balaão, filho de Beor, o abençoou? Não recorda sua viagem do vale de Acacias a Gilgal, quando eu, o Senhor, revelei minha fidelidade? Que podemos apresentar ao Senhor? Devemos trazer holocausto ao Deus Altíssimo? Devemos nos prostrar diante dele com ofertas de bezerros de 1 ano? Devemos oferecer ao Senhor milhares de carneiros e 10.000 rios de azeites? Devemos sacrificar os nossos filhos mais velhos para pagar por nossos pecados? Ó povo, o Senhor já lhes declarou o que é bom e o que ele requer de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Versículo 9, a culpa e o castigo de Israel. Se forem sábios, temam o Senhor. Sua voz clama a todos em Jerusalém. Ouça, ó exércitos de destruição, o Senhor os envia. Que direi sobre as casas dos perversos, cheias de tesouros obtidos pelo engano? E quanta prática repulsiva de calcular cereais com medidas falsas? Como posso aceitar seus comerciantes que usam balanças e pesos desonestos? Os ricos entre vocês enriquecem por meio de extorsão e violência. Seus habitantes estão acostumados a mentir. Sua língua não consegue mais dizer a verdade. Por isso, eu a farei sofrer. Em ruínas a deixarei por causa de seus pecados. Você comerá, mas nunca se saciará. Continuará-me a sentir as dores de fome. Embora tente economizar alguma coisa, no fim, nada lhe sobrará. Um pouco que você ajuntar, darei àqueles que a conquistarem. Você semeará plantações, mas não as colherá. Espremerá azeitona, mas não terá o óleo suficiente para se ungir. Pisará uvas, mas não obterá suco para fazer vinho. Você obedece apenas às leis do rei Onri e segue apenas as práticas do rei Acabe. Por isso farei de você um exemplo e levarei à ruína. Será tratada com desprezo e insultada por todos a que virem. Um grande ensinamento. Capítulo 7, versículo 1 vai dizer sobre o sofrimento transformado em esperança. Pobre de mim, sinto-me como quem apanha fruta depois da colheita e nada encontra para comer. Não há um cacho de uva sequer e nem um único figo novo para saciar minha fome. Os fiéis desapareceram. Não resta uma só pessoa honesta na terra. São todos assassinos.
que preparam armadilhas até para os próprios irmãos. Suas mãos são hábeis para fazer o mal. Governantes e juízes exigem subornos, mas os influentes conseguem o que querem e tramam juntos para perverter a justiça. Até o melhor deles é como um espinheiro e o mais honesto é perigoso como uma cerca de espinho. Mas o dia anunciado se aproxima. Está chegando a hora de seu castigo, um tempo de confusão. Não confie em ninguém, nem mesmo em seu melhor amigo, nem sequer em sua esposa, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora se rebela contra a sogra, seus inimigos estão em sua própria casa. Pesado, né? Sim. Quanto a mim, busco o Senhor e espero confiante que Deus me salve. Certamente meu Deus me ouvirá. Não se alegrem meus inimigos, pois mesmo que eu caia, voltarei a me levantar. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será minha luz. Serei paciente enquanto o Senhor me castiga, pois pequei contra ele. Depois disso, ele defenderá a minha causa e fará o que é direito. O Senhor me levará para a luz e verei a sua justiça. Então meus inimigos verão que o Senhor está ao meu lado e se envergonharão de ter dito: onde está o Senhor, seu Deus? Com os próprios olhos eu verei cair. Serão pisados como lama nas ruas. Naquele dia, Israel, seus muros serão reconstruídos. Suas fronteiras ampliadas, gente de muitas terras virá até você, desde a Síria até a cidade do Egito, desde o Egito até o rio Eufrates, de mares e montes distante. A terra, porém, ficará vazia e desolada, por causa da maldade dos que nela habitam. Versículo 14, a compaixão do Senhor por Israel. Ó Senhor, protege o teu povo com o teu cajado de pastor. Conduz este rebanho que pertence a ti, embora vivam sozinhos num bosque, no alto do Monte Carmelo. Leva-os para pastar nos campos verdes de Baçã e Gileade, como fazia muito tempo atrás. Sim, realizarei grandes milagres em seu favor, como fiz quando os resgatei da terra do Egito. Todas as nações ficarão admiradas do que o Senhor fará por vocês. Elas terão vergonha de seu pequeno poder, cobrirão a boca com as mãos e tamparão os ouvidos, como serpentes que rastejam para fora de seus esconderijos. Sairão ao encontro do Senhor, nosso Deus, terão muito temor dele e temerão em sua presença. Que outro Deus há semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e esqueces os pecados do que pertence? Não permanecerás irado com o teu povo para sempre, pois tem prazer em mostrar teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós, pisará nossas maldades sob teus pés e lançará nossos pecados nas profundezas do mar. Tu nos mostrarás tua fidelidade e teu amor, como promete há muito tempo a Abraão e a Jacó, nossos antepassados. E a gente encerra assim, né? Mais um dia de leitura, dia número 249, e encerra mais um livro de Miqueias, né? Se Deus permitir, a leitura 250, nós vamos então para 2 Reis, né? Capítulo 14, no próximo dia de leitura, do dia 250. Quero convidar você a meditar nessas palavras, a ouvir o que Deus tem a nos dizer com o exemplo do passado, né? O exemplo desse povo que Deus escolheu, que se prostituiu, se rebelou, que adorou outros deuses, que esqueceu o Deus de Israel, né? O Deus criador de tudo, o único Deus. Oremos, querido Pai, nós queremos nos achegar diante do Senhor mais um dia que o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor realmente pega os nossos pecados e coloca nas profundezas de tudo que o Senhor pode nos esconder e lavar,
os nossos pecados através do sangue do Cordeiro de Cristo Jesus morto naquela cruz, que galgou e venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e está à sua destra intercedendo por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito, porque o Senhor é um em nós e nos testifica que somos seus filhos amados pelo teu amor, pela tua misericórdia que o Senhor tem para conosco. Como o Senhor é bom a todo momento, Pai. Obrigado porque o Senhor fala conosco através das suas escrituras. Ajude a sermos os filhos que nos relacionam todos os dias com o Senhor e que o teu Espírito nos conduza, Pai, a nós sermos filhos fiéis a Ti, que o traga orgulho, mesmo diante de toda a imundícia que nós cometemos. Ajude a nos inclinarmos para o Teu Espírito. Cuide da nossa alma, Senhor, essa que é eterna. E nos conserve, Pai, a sermos luz, sal, àqueles que ainda se rebelaram contra Ti, não conhecem a Tua vontade e a Tua verdade. Que as palavras aqui lidas possam propagar, possam tocar aos corações e abençoar as pessoas que vão ter contato com a Tua palavra, Pai. Que o Senhor continue usando os meus lábios, o meu ser, a minha vida, ao Senhor. Nós te agradecemos pela obra que o Senhor fez e faz em nossas vidas por Jesus Cristo e através dele. Em nome dele que nós oramos, Pai. Hoje e sempre. Amém. Bom, obrigado por mais um dia. Você está aqui, né? Você que vem aqui, que assiste, que medita dia e noite na tua palavra, na palavra do Senhor, que as palavras do profeta, né, usado, Miqueias, que ela possa ser tocada ao seu e ao meu coração. Que possamos ser sustentados por Deus e seguir aqui. Você que ficou até o final, você vai ter 2 cards nessa tela, um que te direciona na leitura do dia anterior de Miqueias, no início do livro. A outra é a playlist todos esses 249 dias. Você não é inscrito? Seja luz, seja bênção, se inscreve nesse canal, ative o sininho e principalmente convida pelo menos uma pessoa. Compartilha essa playlist com as pessoas. Vai no meu canal aqui, acha a playlist. Na verdade, esse canal ele pode ser seu, né? Um pouco seu, um pouco meu, um pouco nosso. É um compartilhamento aqui. Que a glória seja dada ao Senhor. É dele, é por ele e a escritura é dele. Né? Apenas somos instrumentos na mão do Senhor, né? Filhos que querem compartilhar a boa nova, né, de Cristo Jesus, de Deus em nossas vidas. Bom, que Deus te abençoe. Essa leitura é uma leitura curta e nos vemos no próximo dia 250, no livro de 2 Reis, capítulo 14.